educação, as pessoas podem sempre se tornar pessoas melhores, ter melhor qualidade de vida. O que me incomoda, ainda mais que eu trabalho numa instituição particular. Por volta de 5% da população brasileira tem acesso às escolas particulares. E a gente sabe que a diferença de qualidade de ensino e formação de equipe faz com que o adolescente que consiga sair da escola pública não tenha condições de competir no mercado com alunos que saem de uma instituição particular. Então, olha que incrível. Apesar de eu acreditar nisso, isso não acontece pela falta de qualidade da escola particular. Então, na verdade, hoje, a diferença de qualidade garante que essa desigualdade continue ou aumente. Bom, acho que se a gente pensar no momento até antes da pandemia, já era muito gritante a diferença. A infraestrutura sempre muito complexa, em termos desde o mobiliário até a limpeza do mobiliário, gente, né, para fazer essa parte toda. Com a chegada da pandemia, a coisa se agravou profundamente, mas profundamente. A escancar aquilo que as pessoas não tinham total dimensão. Foram, pelo menos, março, abril, foram 3 meses sem conexão nenhuma com esses alunos, só enviando trabalhos. A escola que eu trabalho é uma escola de Estado, conseguiu fazer lá as suas relações com o Google, né, abriu uma conexão com o Google, e a gente começou a criar salas Google, e aí a fazer meets. Mas quem consegue entrar, quer dizer, aí pelo menos abriu o canal, não tinha canal nenhum, era uma parede, nada. Aí abriu essa conexão, aí a gente começou a fazer os meets com esses adolescentes, com essas meninas, com esses meninos, mas é assim, né? Quantos entram, quantos conseguem uma conexão para ficar 50 minutos comigo, 45 minutos com o outro, mais 45, olha o tempo, né, que você tem que ter de internet bacana para ter todas as aulas. Então, segunda tarde que eu trabalhei com eles, eu tive uma sala com 5 alunos, eu tive uma sala com 7, eu tive uma sala com 1 aluno, só um conseguiu entrar, aí dei aula para ele, né, com lousa digital, mostrando imagem, colocando tudo aquilo que eu posso fazer, mas que eles também não conseguem receber, é um número muito pequeno. Tem que ter projetos que não achem que vão fazer um milagre e que esse milagre vai acontecer semana que vem. Na educação tudo é demorado, a educação requer tempo, então tem que ser um projeto de longo tempo. Então, o que a gente pretende melhorar a partir de agora com essas crianças que estão entrando no 6º ano, essas crianças que estão entrando no 1º ano? Tem que ter um projeto de educação que pense a longo prazo, que melhore as estruturas das escolas, que melhore a limpeza dessas escolas, que qualifique qualificar, que é importante sempre qualificar o professor, e que valorize esse profissional de linha de frente, como aquele que pode ajudar na transformação, na educação dessas crianças. Então, é uma política pública que realmente pense na educação, que não pense só em compra de livros, ou que compre a lousa, porque se não tiver uma estrutura, se não tiver uma preparação, se não tiver um cuidado, se não tiver uma qualificação e uma preocupação, tem que ter mesmo uma política educacional bacana. E não vou dizer para vocês, gente, que a resposta que eu acabei de dar é algo fácil, porque as escolas particulares têm 1, 2 unidades, a gente fala em rede pública, gente, são milhares de professores, milhares de alunos, milhares de escolas, quando a gente pensa no Estado, né, porque é escola de Estado, gente, são milhares. Então, é difícil. Então, tem que ter gente que arregaça as mangas para fazer. A dificuldade do aluno da escola pública começa já, por exemplo, dependendo da sorte ou não sorte que ele tem da escola que ele vai ser alfabetizado, por exemplo, que normalmente são escolas da prefeitura, né, tem um grande número. E as escolas da prefeitura até têm uma qualidade bacana comparada a outras.
É essa formação inicial. As escolas da prefeitura, né, até um tempo atrás, elas tinham 25, 30 alunos por sala. Como é que o professor atende todas essas pessoas? E como isso continua? E como essas pessoas em casa, elas são estimuladas? É um círculo vicioso, né? O aluno de escola pública, ele não tem em casa o estímulo para ler, o estímulo para assistir filmes legais, o estímulo para debater com os pais e para conversar em determinados assuntos. Então, todo esse estímulo que ajuda, dentro, eles acabam não tendo. Aí, se a escola também não traz todo esse estímulo, não traz toda essa possibilidade, porque falta a biblioteca, porque falta o professor, o que acontece? Ele vai sendo, se ele não for um cara, uma menina, muito antenado, muito esperto, ele tem que dar 3, 4 voltas a mais do que uma menina e um menino de escola particular, para poder passar, e consegue, tem aqueles que conseguem, tem aqueles que com todas as dificuldades chegam no terceiro ano e entram numa USP, porque os caras eram bons, conseguem, mas nem todo mundo consegue, é a exceção. A imensa maioria não consegue. E quando consegue, muitas vezes, numa escola, né, ir para uma universidade, acaba batendo numa universidade particular meia boca, ruim, que também não vai abrir tantas portas como, por exemplo, quando você faz uma universidade bacana. Né? Então, não é fácil. Né? A meritocracia é muito ingrata para essas pessoas, porque elas não têm todos toda a possibilidade em torno de si. Tem que acreditar, tem que gramar muito para sair. E é muito competitivo, né? As universidades públicas são muito competitivas, né? Isso faz a diferença. A faculdade que você está fazendo faz a diferença. Como a professora Mirtes disse, é uma exceção. Hoje a gente convidou 2 pessoas que estudaram em escolas públicas e conquistaram seus objetivos mesmo com as dificuldades. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho a história de Camille e Plínio. Confere aí. Meu nome é Plínio, eu tenho 30 anos, eu nasci e fui criado na cidade de São Paulo, onde eu vivi a maior parte da minha vida. Há 4 anos atrás eu mudei para o Canadá, vivo na cidade de Winnipeg com a minha esposa. Eu sou gerente financeiro em um dos departamentos da maior rede varejista canadense. Olá, me chamo Camila Alvarenga, eu tenho 30 anos e sou formada em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal de São Paulo. Primeiro eu fiz o meu bacharelado, depois eu voltei para terminar a licenciatura. Eu também tenho um mestrado em Linguística na mesma instituição e atualmente estou fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Salamanca com a bolsa do Banco Santander. Então esse é o meu 2º ano aqui na Espanha e o meu doutorado está na linha de pesquisa de estudos portugueses brasileiros. Eu estudo o ensino do português como língua estrangeira, específico para hispanofalantes. A educação nas escolas públicas que eu frequentei, EMEI, ensino fundamental, ensino médio, ela foi defasada em diversos aspectos. Acho que os mais importantes foram a falta de material escolar adequado para as tarefas e, às vezes, a falta de professor para dar aula. Existia até um mito na escola de que bastava ir para a aula e ter presença, que era o suficiente para passar de ano, porque havia um reconhecimento de que a gente não tinha acesso a tudo que precisava para ter um ano letivo completo. Então, eles de antemão já diziam que não precisava estudar e entregar trabalho, porque já sabia que não havia o suficiente para poder cobrar dos alunos. Isso nunca me afetou, porque as aulas em que eu participava eram a minha única fonte de conhecimento dentro daquelas matérias. Eu não tinha acesso ao computador para poder fazer pesquisas e para a própria biblioteca da escola não tinha material suficiente para todos os alunos da escola. Então, quando eu precisava fazer trabalho escolar ou responder às atividades, tudo que eu tinha era o que eu aprendi em sala de aula e, em alguns anos, o livro público que acompanha o aluno dentro do ano letivo. E essa diversidade nunca também foi um problema.
Eu não conhecia outra realidade também. O ensino para mim era aquilo, então eu me virava com o que eu tinha. Como eu mencionei, eu não tinha computador para poder fazer os trabalhos, então eu comprava folha de papel ao maço, escrevia tudo à mão, desenhava tudo que precisava desenhar em gráficos e mapas quando era necessário, e esperava pelo melhor. Mas nem todos os alunos se dedicavam tanto, até como eu disse, muitos só iam para a escola pela presença. Ao mesmo tempo em que eu comecei meu primeiro trabalho formal aos 16 anos e tive que equilibrar a vida profissional com a educacional, eu notei que me faltava conhecimento cultural. Eu não havia sido exposto a muito do que existe disponível para nós brasileiros, e naquele momento eu comecei a investir na leitura das grandes obras nacionais, também como fonte de entretenimento. Enquanto eu trabalhava como office boy, eu lia livros e livros enquanto andava de um cliente para o outro para fazer entregas. E ganhando esse conhecimento cultural, eu entendi o valor que tem o conhecimento histórico, entender por que nós estamos nas posições em que estamos, como as decisões de pessoas do passado afetaram a nossa vida presente, e usar aquilo como uma fonte de transformação, encontrar naquilo a vontade de mudar e de achar sucesso. Então, na minha trajetória eu tive inúmeras dificuldades. Durante a escola pública, eu vejo assim mais na questão desde um ponto de vista de momento de ócio, momento cultural, porque a minha mãe ela sempre teve muito esgotada, porque ela sempre dedicou muitas horas pro nosso cuidado com relação à saúde e educação. Então, por exemplo, meu pai nunca teve condições de pagar um convênio pra gente. Então, sempre quando a gente tinha que ir ao médico, era um dia inteiro, acordar muito cedo, 4 e pouco da manhã, pra ir ao dentista, um tratamento. Então, ela sempre já ficava bastante esgotada com esses cuidados que são necessários. E a gente não tinha tempo pra ter um momento assim de ócio. Porque também a gente tinha que pegar ônibus, metrô, a gente sabe como o transporte coletivo em São Paulo é caótico, complicado. Então, no momento que a gente poderia aproveitar a parte cultural de São Paulo, gratuita, de museu, exposição, a gente já estava muito esgotado para tratar de questões primordiais que estão relacionadas com a saúde e educação também. E então eu sinto essa diferença. E outra dificuldade que eu tive quando eu quis uma bolsa, consegui a bolsa Fulbright, que é uma bolsa bastante difícil de se conseguir. Tem um prestígio internacional muito grande. Mas para fazer o teste de inglês, porque o teste tava só na área nobre de São Paulo, então demorava umas 2 horas pra pegar ônibus, metrô para chegar, e eu tava um pouco preocupada, porque você tem que fazer toda uma trajetória de 2 horas para fazer um teste de proficiência, né? Você não vai não tem a mesma, não tá descansado, certo? Já tem um nível de ansiedade que vai diminuir a sua competência linguística e cognitiva para fazer um exame. Então, eu tive esses tipos de desafio. Essa pergunta é muito difícil porque ela traz o conceito de meritocracia, dizendo que se você se esforça mais, ou se, pelo menos se você dedica o seu tempo e determinação, você conquista os seus objetivos. Mas o mundo é muito injusto. Não basta determinação, não basta coragem, não basta ter a motivação. Porque se a oportunidade não aparece,
não adianta de nada ter todos os outros. Mas também se não há determinação, se não há dedicação, você não tem aquilo que precisa quando a oportunidade aparece. Então é um balanço. E a gente tem que aprender a lidar com frustração quando as oportunidades não aparecem. Porque esse é o ponto, não há garantia. E eu acho que isso se relaciona muito com a minha definição de sucesso no trabalho, que é a felicidade. Então, a minha motivação muito grande é quando eu consigo reconhecer a minha satisfação dentro do ambiente de trabalho. Oportunidade enquanto auditor no Brasil de viajar muito pelo nosso país. Dos 26 estados mais Distrito Federal, eu estive em 21. Eu pude ver muitas cidades, muitas realidades diferentes. E para quem nasceu em São Paulo, maior cidade do hemisfério sul, a gente poder ver outras realidades me fez enxergar algumas coisas que eu não tinha ideia. Em São Paulo a gente tem muito acesso a muitas coisas que outras cidades não têm. A cidade é muito grande, então obviamente a gente tem muito mais variedade e muito mais coisas disponíveis. E hoje eu me sinto, de uma certa maneira, infeliz de não ter aproveitado tudo aquilo que é disponível na cidade de São Paulo e muitas vezes até de forma gratuita. Mas eu também tive, por conta das viagens, eu tive muito acesso a diferentes culturas, diferentes jeitos de trabalhar, de se conectar e se comunicar com outras pessoas. E eu vi que o nosso país é muito, muito rico. Embora a gente tenha muita desigualdade social, eu me sinto muito orgulhoso do meu país e vejo que a gente tem muito potencial. A nossa desigualdade tem um fator histórico, ela é gradual, né? Ela se foi acontecendo e hoje a gente não tem muito conhecimento da nossa própria história pessoal. Então, a desigualdade no Brasil é tremenda. Em São Paulo também. O que eu posso dizer é que, apesar das minhas dificuldades, de ter estudado a vida toda em escola pública, de ter sempre sido atendida pelo SUS, eu sou uma privilegiada pela época em que eu nasci. Então, muita sorte. Então, eu sou privilegiada por conta de eu ter nascido na época que eu nasci. E também por não ser negra. Então, como eu sou considerada branca no Brasil, então eu realmente, infelizmente a gente sabe que tem muito racismo no Brasil. Então, eu tenho muitos privilégios por ser branca. Como podemos perceber, a desigualdade também está na educação. E a diferença de uma escola pública para uma escola particular é enorme. Alunos de rede pública têm pouco acesso e poucos recursos para o seu desenvolvimento. Tem pouco acesso aos livros, a computadores para fazer pesquisas. Sendo assim, eles têm que se esforçar 4 vezes mais do que um aluno de escola particular. Só quem tem disposição, determinação e oportunidades são aqueles que conseguem alcançar seus objetivos. Ou seja, a desigualdade afeta diretamente a situação, visto aqueles que não têm condições financeiras não vão ter direito a uma ótima educação.